Fala aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Toca do Urso. Eu me chamo Márcia Borges, eu sou apresentadora dessa bagaça, sou ADM, enfim, tenho múltiplas funções, assim como o urso que tá atrás da câmera hoje, né? A gente faz esse babado todo aqui acontecer. A gente já estava produzindo conteúdo há pouquinho tempo, mas a gente estava produzindo com uma certa frequência. Porém, a gente foi, interrompido brutalmente aí pelo Estação Pop. Se você não sabe o que é Estação Pop, é porque você não segue a gente nas redes sociais, por favor, já vai lá no Instagram e começa a seguir a gente, @tocadourso789. O Estação Pop, ele é um evento geek que a gente faz aqui na nossa cidade de São José dos Campos. O último que a gente fez foi no bairro do Jardim Satélite, aqui em São José. Foi, tipo, super legal, super incrível. Então, por favor, já trata de seguir a gente pra não perder mais nada do que a gente faz por aqui. Bom, é o seguinte, o último vídeo, né, que eu fiz foi analisando a coreografia da Vandy Addams, né, que hypou, tá todo mundo falando dela e tal. E aí eu pensei, nossa, por que não assistir a série e fazer um conteúdo relacionado com a série em si, né? Então eu fui assistir todos os 8 episódios. E aí eu pensei num seguinte formato. Eu tenho uma certa mania de quando eu vejo um filme, assisto uma série ou leio um livro, enfim, eu conto de uma forma empolgada para os meus amigos. Enfim, falando todas as referências que eu identifiquei ao longo, né, do meu contato com aquela obra cinematográfica, literária, etc. E aí eu pensei em fazer dessa forma com vocês. Então, o que eu vou trazer aqui hoje são as referências que eu captei assistindo a série da Vandy Addams. E já deixando bem claro aqui, ó, deixando bem claro que vai conter spoiler, certo? Então depois não fala que eu não avisei. Vai ter spoiler. Até pra poder eu falar das referências, eu preciso descrever as cenas, contar o que acontece, né, pra identificar as referências. Bom, apesar da série ter 8 episódios, o que eu vou falar hoje tem referência mais em relação ao episódio 1. Márcia, mas como assim o resto da série? Então, talvez esse vídeo aqui tenha uma parte 2, mas independente disso, o primeiro episódio já tem referências que vão aparecer ao decorrer da série, assim, todo o desenvolvimento da série. Então, enfim, tendo parte 2 ou não, aqui já tem muita referência da série completa, beleza? Vamos começar então. No comecinho, já acontece da Vandinha estudando com o irmão dela numa escola pública, enfim. E aí tem uns certos meninos que praticam bullying com o irmão dela e tal, e ela vai se vingar, né? Que a Vandinha, ela tem essa característica violenta, mórbida, etc e tal. E aí ela joga piranhas nessa piscina que eles estavam nadando e tal. E aí começa a tocar uma música da Edith Piaf. Pra quem não sabe, né, essa música é da Edith Piaf. Essa música, ela fala: eu não me arrependo de nada. Tipo, quem não conhece a Edith Piaf, quem não sabe falar francês e tal, não entende profundamente aquela cena. Mas na realidade essa música, né, que fala non regarde rien, non je ne regrette rien, que fala não, eu não me arrependo de nada, né, com a história da Edith Piaf, enfim. Uma hora vocês param pra pesquisar que a Edith Piaf, ela é uma cantora assim, ó, babadeira. Mostra exatamente isso, que a Vandinha não se arrepende, ela não tem arrependimento, tipo, ela tá fazendo aquilo com total convicção do que ela quer fazer. Então eu achei muito interessante terem colocado essa cena enquanto ela tá lá jogando, né, as piranhas na piscina, né, enfim. Pronto. Mais pra frente, outra coisa que eu identifiquei, né, mostra que ela toca violoncelo. A Vandinha toca violoncelo. E eu achei isso muito interessante, por quê? Porque uma das características da personagem Vandinha é o quê? Ela é autêntica. Claro, ela é bizarra, ela é estranha, ela é mórbida, etc e tal. Mas uma característica muito forte da personalidade dela é que ela é autêntica, ela é uma pessoa autêntica. E o violoncelo, por que eu achei que deu match com essa característica dela? O violoncelo, há muitos séculos atrás, ele não era proibido para mulheres. Mulheres não podiam tocar violoncelo. Nossa, por quê? Porque pra você tocar o violoncelo, você precisa encaixar ele, você tem que abrir as pernas, né, e encaixar ele pra você tocar. E isso, há séculos atrás, era proibido. Uma mulher nunca que uma mulher poderia, tipo, abrir as pernas pra encaixar o instrumento e tocar, né. Tô falando de séculos atrás, né. Enfim, um pensamento bem retrógrado. Então eu achei legal terem colocado isso na personagem, sabe? Essa questão da autenticidade e esse instrumento que, querendo ou não, mostra um empoderamento, né? Mostra uma conquista das mulheres. Enfim.
Mais pra frente, quando ela é mandada pra outra escola, né? Porque obviamente ela é expulsa da escola e tal. Ela vai ficar num dormitório que se chama Ofélia, o nome do dormitório. E eu achei isso muito interessante porque a Ofélia, ela é uma personagem de Hamlet, que é uma obra de Shakespeare. E ela morreu, né? Assim, ela, enfim, tirou a própria vida. Eu não sei direito, deixa eu ver aqui. Ofélia, nananana. Ela tinha... O negócio é meio complexo ali. A construção psicológica dessa personagem da Ofélia, ela é bem complexa. Ela tinha problemas familiares, aí se eu não me engano, ela... Enfim, ela vai se casar com o Hamlet, depois ele rejeita ela, alguma coisa assim. E, enfim, tem um quadro muito famoso, né, da Ofélia sem vida, né, num laguinho, que inclusive aparece ela, a estátua dela no chafariz desse dormitório. Ela lá, a mesma cena do quadro, ela tipo em pedra ali numa estátua, e eu achei isso bem interessante fazer essa referência. Ah, Márcio, isso é mórbido. Sim, a série inteira é mórbida, por quê? Porque Família Addams é mórbido, é um humor mórbido, né, tem essa vibe gótica de... Enfim, tem tudo a ver. Nessa escola, não tem como negar, mas eu lembrei muito de Harry Potter. A estética que a escola é como se fosse um castelo, assim, né, uma arquitetura gótica e tal. Então, dentro, né, do castelo / escola, eu vi bastante quadros na parede, então eu lembrei muito do Harry Potter. O uniforme azul que eles usam me lembra um pouco tanto a Corvinal, como me lembra também as Bobaton, né, que são aquelas... quando tem aquele torneio entre bruxo, que tem aquela imersão de escolas e tal, e tem as Bobatons e tal. Enfim, a roupinha deles me lembrou um pouco, não sei se tem referência alguma ou não, mas o tecido, o tom de azul e tal me lembrou bastante. Enfim, foi uma coisa que eu observei também. Em relação aos personagens, eu acho que a série deixou eles mais fiéis à obra original, que lembrando que a Família Addams ela foi feita pelo Charlie Addams, acho que é isso mesmo, Charlie Addams, e era em cartoon, entende? Era desenho, enfim. E aí os personagens da série, eu vi que eles são mais parecidos com os desenhos, com a obra original, a raiz da coisa, eles são bem parecidos, assim. Principalmente o pai da Wandinha, eu achei que os dois eram bem parecidos. Eu tô olhando aqui pra baixo, que é onde tá meu roteiro, viu, gente? Porque é muita coisa pra fazer, misericórdia. Também tem, em um momento lá X, que tem uma briga em relação a ela e uns meninos que eram da cidade, lá, que a escola é mais afastada da cidade, tem um centro da cidade. Ela tá nesse centro da cidade e tal, e aí tem uns meninos que estão, né, eles falam peregrinos, né, e tal. E eles aparecem, né, tem uma briga, uma discussão entre eles, ela luta com eles, e que também é uma característica da Wandinha. E os peregrinos, eles né, foram os primeiros protestantes a imigrarem para a América, né? Então tem toda uma questão aí de colonização, tem toda uma questão aí com os nativos locais, né? Que foi um pouco parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, nessa questão de... Não tem esse negócio de descobrir o país que doou a terra, né? Foi invadido mesmo, foi o caos, não foi nada, uma ação nada pacífica, nada tranquila, né? Foi bem caótica. Isso também é uma referência que aparece num dos filmes da Família Addams, que tem uma cena bem caótica, que é de ação de graça, que a Wandinha vai participar e ela faz parte dos nativos. Não sei se vocês viram, eu vou achar a imagem do filme pra colocar aqui pra vocês. Eu acho que fez referência a isso também na série, e eu achei interessante ter colocado isso. Também tem outra coisa que eu observei, que é em relação até a capa da série, que tem como se fosse uma sombra da Wandinha com o guarda-chuva, e o guarda-chuva ele é bem pontudo, assim, bem pontudo. E isso em questão de linguagem audiovisual, linguagem de comunicação e tal, coisas que são pontudas, elas significam perigo, né? Por exemplo, até as letras que são feitas no nome da Wandinha, né? Aquelas... Tudo que tem ponta dentro dessa linguagem audiovisual, dessa linguagem de comunicação, significa perigo. Por exemplo, se você pegar qualquer marca de brinquedo de criança, por exemplo, sei lá, Fisher-Price, por exemplo. Você vai ver que as letrinhas elas são fofinhas, elas são mais redondas, porque quer dizer cuidado, quer dizer carinho, quer dizer fofinho. Tudo que tem ponta quer dizer perigo. Exemplo também, a maquiagem do Joker, né, do Coringa.
ela tem bastante pontas, né? Um palhaço com uma maquiagem cheia de pontas. Isso é diferente, significa perigo. Enfim, então foi uma coisa que eu observei e eu achei incrível terem se atentado ao guarda-chuva dela, né? De não ser um guarda-chuva comum, mas sim um guarda-chuva cheio de pontas afiadas. Eu achei isso genial. Tem um outro momento também em que ela tá escrevendo na máquina de escrever, se eu não me engano, e aí começa a tocar a música da Llorona, né, que significa chorona em espanhol, enfim. E essa música também, ela tem um tom mórbido, né, tem até filme de terror que saiu aí recentemente, que, enfim, a história, né, folclórica de uma mulher, alguns falam que ela perdeu sua vida por amor, alguns falam que ela tá cantando a música triste porque ela perdeu seus filhos e não consegue encontrar. Agora em relação ao filme de terror, já conta uma coisa mais macabra, que ela, enfim, que ela tirou a vida dos próprios filhos, enfim. É tudo um tom bem mórbido mesmo, e eu achei babado colocar essa música enquanto ela tava digitando na máquina de escrever, assim, eu fiquei, gente do céu, é mórbido em cima de mórbido, né, o negócio é punk, é punk. Outra coisa super legal que aconteceu, tem uma cena também em que ela tá tocando violoncelo, e aí eu fiquei ouvindo, assim, a música, porque ela tá, né, enfim, a música com instrumento acústico e tal, não tem letra, lá. Então eu comecei a ouvir assim, mas eu identifiquei, e eu achei o máximo, que é a música Black. Amor, como é que é o nome? Always Black? Painting Black. Painting Black. Painting Black. Do Rolling Stones, que ficou sensacional. E a música, ela tem essa estética gótica mesmo, que ela fala, tipo, eu vejo... eu vou colocar a letra aqui, mas é basicamente isso, sei lá, eu vejo portas vermelhas e eu quero transformá-las em preto. É tipo, ele vai descrevendo, né, a realidade das coisas, as coisas à volta dele, e tudo ele quer transformar em preto, a estética da Wandinha, né, gente? Só olhar pra ela, minha filha, e é isso. Então eu achei genial fazer ela tocar essa música, porque tem a ver muito com a personalidade dela. Outra coisa que eu achei muito interessante também é quando ela fala que ela teve um escorpião de estimação na infância dela, que o nome dele era Nero. Gente, quem foi Nero, né? Nero foi um tirano cruel e assassino, né? Após ser brutalmente interrompida por uma falha técnica aqui, pra vocês verem, né? Eu só falei o nome do Nero, a câmera apagou aqui e me largou sozinha, eu falando o resto do vídeo. Bom, o escorpião dela se chamava Nero. Nero, ele foi, né, como eu disse, foi um tirano, cruel, assassino, enfim. Só pra vocês terem noção, ele é comparado a Calígula. Nem conto pra vocês quem que foi o Calígula, gente. Nem conto pra vocês. Enfim. Bom, essas foram as referências, né, que eu identifiquei ao longo desse primeiro episódio, enfim, essa primeira parte aí da série da Wandinha, composta por 8 episódios. Se vocês gostaram, se foi interessante pra vocês, escreve aqui nos comentários, por favor, pra gente fazer uma parte 2, que ainda tem bastante coisa pra acrescentar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, @tocadourso789, e, afinal, ser nerd é muito legal.